Meu nome é Brian Henrique e eu vou tentar ensinar o que é o BatScript. Na aula de hoje eu introduzo o curso de BatScript e a gente vai usar essa aula aqui só para explicar o que é esse BAT, o que é o CMD. Bom, a gente tem que entender um pouquinho da história de como é que tudo começou, que começou lá nos anos 90, no começo dos anos 90, com o Command.com, que era o shell padrão do sistema operacional MS-DOS, que posteriormente se tornou a linha de comando padrão do Windows 95, 98 e ME, mas paralelamente, lá em 93, a Microsoft tinha lançado a primeira release do Windows NT, foi em 93, né? E NT é a sigla em inglês para nova tecnologia. E entre várias novas tecnologias e novas metodologias, a Microsoft ela adicionou o cmd.exe, que veio para substituir o command.com, que felizmente foi uma nova tecnologia que até hoje está sendo usada. Mas dito isso, o que é o BAT então? Para entender o que é o BAT, a gente vai ter que entender como o cmd.exe funciona. Como quase todo console, como quase todo interpretador de comando, o cmd.exe ele tem suporte ao modo interativo, que é aquele modo onde a gente abre o cmd e vai digitando os comandos manualmente, e também tem o modo de script, digamos assim, que é um modo onde as instruções não serão passadas diretamente na linha de comando, e sim serão colocadas de forma sequencial dentro de um arquivo com uma extensão específica, e quando a gente clicar no arquivo, ele vai abrir o console vai ler todo o código e vai executar naquela sequência, de acordo com aquele fluxo especificado, todos os comandos dentro do arquivo. E daí vem o nome BAT. Em inglês, lot significa BAT, e esses arquivos têm extensão tanto .cmd quanto a mais comumente usada, que é a .bat. Mas infelizmente o BAT ele tem muitas limitações. Entre elas, ele não trabalha com números de ponto flutuante, o que chega a ser ridículo. Ele não tem suporte a sockets ou multiprocessamento, e se ele não tem suporte a multiprocessamento, obviamente ele não tem como ter GUI, ou seja, interface gráfica com o usuário. Ele é lento comparado a outras linguagens. Só para ter uma ideia, PowerShell chega a ser 5, 6 vezes, 7 vezes mais rápido executando a mesma operação. Mas ele tem algumas vantagens que são bem interessantes, ou seja, algumas possibilidades que são bem interessantes para a gente que quer trabalhar com isso. Que ele lida muito bem com trabalhos em um contexto de rede local, ou seja, consegue executar facilmente comandos em outros computadores que estão na rede. Ele é capaz de automatizar tarefas comuns, como por exemplo backups de registro de arquivos, geração de logs, limpeza de arquivos inúteis e assim por diante. De acordo com a experiência de quem está trabalhando com esse interpretador de linha de comando, ele pode resolver quase qualquer problema do Windows. Você abre ele ou cria um script que ele consegue resolver quase qualquer problema, porque ele tem muitos comandos externos e ele também tem muitas possibilidades que quem tem a experiência consegue aproveitar. Uma outra vantagem dele é que ele é de fácil integração com outras linguagens de script, como por exemplo PowerShell, VBS ou C Sharp Script. E pelas minhas contas, ele tem 38 comandos internos e tem mais de 300 comandos externos, ou seja, todo utilitário que roda com uma interface de linha de comando, ele pode ser utilizado dentro de um arquivo .bat, um arquivo .cmd ou de forma interativa dentro do console cmd.exe. Muita gente acha que ele é ultrapassado e de fato já está se tornando uma ferramenta muito obsoleta, mas ele ainda é muito poderoso e tendo uma ferramenta de linha de comando já é bastante pro BAT funcionar, pro BAT rodar em cima e conseguir aproveitar as possibilidades desse utilitário externo. E qual é a minha motivação aqui em fazer esse curso? Minha motivação principal é, claro, repassar conhecimento que eu custei a aprender sozinho e com quase nenhum conteúdo em português, porque quase todo lugar que eu via era conteúdo básico, como por exemplo, como usar ipconfig, como limpar a tela, como escrever na tela. Ou então o pessoal não entendia como usar a ferramenta, mas queria ensinar. Já vi gente usando o break off hoje em dia, mas quando na verdade o break off não tem utilidade nenhuma, por motivos que eu vou explicar posteriormente. Mas é isso aí, minha motivação é essa, repassar conhecimento que eu custei a aprender sozinho, e ainda mais que o conteúdo, mesmo sendo pouco ou estando em inglês, ele estava muito fragmentado pela internet, não tinha nada bem feito, bem organizado, de fácil aprendizado.
E também é, de certa forma, um agradecimento a quem me apresentou o BAT, que foi um técnico informático chamado Renato, um grande amigo. Aos meus 12 anos, se eu não me engano, ele me apresentou isso e desde então sempre pratiquei, pelo menos um pouco, esse meio de criação de scripts, que não chega a ser exatamente uma linguagem. Graças a essa pessoa, não somente a ela, claro, mas também a minha dedicação, eu consegui aprender tanto a ponto de me sentir à vontade para criar um curso.